Há 2 anos atrás, quando o James Gunn intitulou esse filme de Superman Legacy, ou na tradução livre, Superman, o Legado, eu pensei, bom, esse filme vai tratar então de algo envolvendo a história do Superman, talvez uma coisa do presente que vai se revelar por toda a eternidade, ou uma história que vai ser passada para alguém sobre a sua juventude. Só que daí, quando eu vi esse filme, que, só deixando claro, o título tinha sido alterado, agora só se chama Superman. Quando eu terminei esse filme, eu pensei, agora eu entendo porque o James Gunn deu esse título no início. Porque esse filme trata de um legado que não é um legado da história do Superman por as suas décadas, um legado que ele quer, tipo, deixar para a humanidade, não, não. É um legado que ele está construindo agora como alguém, onde ele finalmente entende o que ele tem que fazer e o que ele tem que deixar para a humanidade. Nós acompanhamos um Superman que tem total noção no início do filme do que ele tem que fazer, o jeito que ele tem que agir, as pessoas que ele tem que salvar. Ele quer ser um símbolo de esperança para a humanidade e em nenhum momento ele questiona as suas ações porque ele preserva as vidas acima de tudo. Desde uma pessoa até um esquilo, ele preserva as vidas acima de tudo. Ele não deixa que ninguém que ele possa salvar morra. Isso é o que torna esse personagem tão incrível nesse filme. Nós tínhamos saído de um Superman que destrói uma cidade numa luta contra o Zod e ao mesmo tempo beija a mulher dele, mesmo num cenário apocalíptico, e agora estamos diante de um herói que salva qualquer um que esteja ao seu alcance, que vai até outro continente para impedir uma guerra que vai botar vidas em jogo. Não importa quem está certo ou errado, se isso é algo mais complexo a se analisar. O Superman não vai hesitar se vidas estiverem em perigo. E isso é o que é incrível nesse Superman interpretado pelo David Cornswet, que entrega um Superman Clark Kent muito, muito, muito carismático ambos. Eu teria gostado de ver mais sobre o Clark Kent, porque, sinceramente, eu acho que o James Gunn deve ter cortado bastante cenas envolvendo o Clarim Diário, que é um ambiente que eu gostaria de ter estado mais no filme, de ter visto mais coisas, porque acredito eu que talvez o corte original era maior, porque eu teria mais cenas no Clarim Diário, mas eu acredito que para se tornar um filme mais dinâmico, ele cortou essas cenas. Eu espero que tenha um corte futuro, ou pelo menos cenas a mais em Blu-ray que mostrem essas cenas do Clarim Diário, que eu acho que renderiam conversas bem interessantes entre os personagens. Eu acho que esse filme também ele aborda a questão de relacionamento entre o Clark e a Lois de uma maneira tão legal e tão carismática e tão sexy, eu poderia dizer essas palavras, envolvendo esses dois, a Rachel Brosnahan e o David Cornswet. Essa é a maneira que eu mais gostei de ver no cinema em live action, porque a relação do Clark Kent, ou Superman, com a Lois Lane lá no filme de 78, só que é diferente, porque no filme de 78 nós vemos uma Lois Lane apaixonada pelo Superman. A Lois Lane se apaixona pelo Clark Kent, que é realmente ele por completo. Tipo, existem três tipos de pessoas que é o Kal-El. Ele é o Superman, ele é o Clark Kent do Clarim Diário, que é um cara mais atrapalhado, enquanto o alter ego dele, né, o Superman, é alguém puro, é alguém que luta, é alguém que não questiona a sua integridade, enquanto temos o Clark Kent, que é alguém que realmente se impõe, que é alguém que luta, que é alguém que questiona, que é alguém que realmente é diferente. Existem três tipos de personagens que o David Crosswhite faz nesse filme e que são todos muito bons e muito únicos e eu gosto bastante da atuação dele e ele foi o casting perfeito realmente para o Superman. Os fãs estavam certos lá no início quando fizeram o fancast. Esse cara mandaria bem, esse cara realmente manda muito bem. E o Lex Luthor não tem nem o que falar. O Nicholas Hoult rouba totalmente a cena. Ele engole o filme pra ele. Ele gosta. Parece muito que ele gosta de estar ali atuando. Ele gosta de estar fazendo esse personagem mais psicótico, mais fora da casinha, que é o Lex Luthor. E que é um Lex Luthor que, pra mim, facilmente é o melhor Lex Luthor dos cinemas. Esse jeito megalomaníaco dele, as frases dele durante o filme são todas muito boas, todas as cenas envolvendo ele são boas, e ele é um ator muito carismático e trouxe um vilão muito bom para esse filme, que é uma ameaça não física para o Superman, mas uma ameaça psíquica, uma ameaça intelectual, uma ameaça que desafia o Superman
de outras formas que não seja física, que acaba com ele em questão moral também. O Lex Luthor nesse filme é simplesmente sensacional. Outra coisa que eu tenho que elogiar aqui são a equipe, a Gangue da Justiça, que é uma equipe carismática, apesar de eu achar que o James Gunn deu foco um pouco a mais para um deles, que é o Senhor Incrível, quanto para os outros dois ele se concentra mais em fazer piadas. Algumas piadas eu acho um tanto repetitivas, mas são poucas nesse filme, mas envolve a Gangue da Justiça. E eu acho também que o Nathan Fillion como Guy Gardner é o maior aceito nessa questão de fazer piadinhas, até porque o Guy Gardner é pra ser esse babaca gostável. E pra mim, tanto o Nathan Fillion acertou muito na situação, quanto o James Gunn acertou no casting. E pra mim, a Mulher Gavião, que é interpretada pela Isabela Merced, ela consegue ser também um pouco carismática, mas não consegue ser muito gostável porque ela não tem muito tempo de tela, infelizmente, no filme. Mas é uma personagem legal que eu gostaria de ver mais sobre ela. Outro personagem como o Metamorfo é um personagem que eu gostaria de ver mais, porque já deixando claro aqui, esse filme ele já começa com o pé na porta, já deixando claro que esse é um universo estabelecido e que só estamos vendo ele agora. É como você pegar uma saga de HQ e você começar pela HQ 3 dessa saga. Ou seja, você está lendo uma HQ que já foi estabelecida algumas coisas, já teve uma história que estava sendo contada e você só está vendo agora o para frente desse início. Você não pegou o início, mas você está pegando um momento em que você vai conseguir entender as coisas mesmo não pegando aquele início. E isso é uma faca de dois gumes, porque você começa com o universo estabelecido, mas o filme então faz você não respirar muito quando tem alguns personagens que podem ser mais desenvolvidos. Como o personagem Metamorfo, acredito eu que ele poderia ter tido mais coisas para nós nos importarmos mais com o personagem, porque não me entenda mal, eu me importei com o personagem, ele é legal, os poderes dele são bacanas, só que eu acho que umas cenas a mais com ele, conversando com o Superman, sobre escolhas, sobre a coisa certa a se fazer, daria um peso a mais na cena em que eles dois estão juntos. Eu acho que isso daria mais corpo para o personagem de Metamorfo, apesar de eu gostar e achar que ele tem um futuro promissor nesse novo universo. Outra coisa que eu acho que poderia ter sido melhor nesse filme são algumas adições em que são de alguns conflitos que eu acho que poderiam ter sido melhor resolvidos e alguns que eu acho um pouco divisórios, algumas escolhas que o James Gunn faz. Apesar de que em nenhum momento do filme eu achei que ele fez alguma escolha ruim ou uma escolha que me desagradou ou alguma conclusão que para mim foi decepcionante. Eu gostei de tudo. As cenas de ação são também um espetáculo à parte. Todas as cenas de ação são incríveis. Tem uma cena de ação do Mr. Terrific que é absurdamente boa. O James Gunn evoluiu muito desde o primeiro Guardiões para esse filme do Superman, para ver uma clara evolução em questão da sua direção, a dinâmica com a câmera é simplesmente sensacional. O senhor que vem lutando, as cenas de luta do Superman todas são muito boas e eu então, até agora estou em dúvida de qual é a minha cena de ação favorita desse filme, porque todas são impecáveis. Os vilões do filme, tirando o Lex Luthor, tem a engenheira, que é uma personagem legal, só que infelizmente o roteiro também não dá muita coisa para a atriz fazer e ela atuar, ela mostrar mais a personagem, ela só tem um poder interessante. Enquanto o Ultraman, que é um spoiler falando mais sobre sua personalidade, mas ele é uma ameaça física que sinceramente não é algo que eu me preocupei tanto ou que me importei tanto, porque o Lex Luthor simplesmente roubava a cena, mesmo quando esse personagem Ultraman estava presente. Porque o Ultraman é claramente usado mais como uma ameaça física do que qualquer outra coisa. No final de tudo, para mim, Superman consegue ser algo encantador e único. É um filme que não é fora da caixa ele é diferente dos filmes da Marvel, diferente do que a DC fez, mas ele é completamente diferente do que a DC tinha feito na mão do Zack Snyder. Mas ele não foge muito dessa coisa da Marvel. E quando eu falo coisa fugir da Marvel, eu não tô falando que ele é um filme da Marvel de hoje em dia, não. Esse filme do Superman, ele tem uma vibe Marvel, só que uma vibe Marvel boa, uma vibe quadrinesca, uma vibe fantasiosa que eu abraço muito. E esse filme do Superman também não me lembra só coisa da Marvel. E esse filme me lembra muito episódios que eu assistia de desenhos da Liga da Justiça e também uma vibe Homem-Aranha de Sam Raimi que me agrada bastante. Apesar de eu acreditar que muitas pessoas não vão gostar muito desse filme por ele fazer escolhas que podem desagradar fãs puristas do Superman, que eu vou falar mais como na parte com spoilers,
eu pessoalmente gostei bastante de tudo. Não teve nada que me desagradou muito, como eu falei, eu acho que poderia ter tido mais tempo de desenvolvimento para alguns personagens para eu me importar mais com eles. Mas no saldo final, para mim, Superman consegue realmente botar dentro desse universo e fazer você querer ver mais coisas envolvendo o Superman e todos os que estão à sua volta. É realmente uma aventura muito gostosa e que você não quer parar de prestar atenção em cada cena. E é claro, o Krypto é um caso à parte, é um personagem incrível, que eu achava que iria ser só uma gag de piadas, mas não. O Krypto é importante sim pra trama, e ele é um cachorrinho muito fofo, e que eu me preocupei muito com ele numa parte do filme. É incrível, é incrível. O James Gunn acertou mais uma vez em um bichinho, ele não cansa de nos surpreender. Mas bom, galera, essa aqui é a minha análise sem spoilers. Análise não, né? Uma opinião mais minha sem spoilers. Eu vou falar agora rapidinho com spoilers sobre algumas coisas. Não vou falar por completo, tipo tudo. É só algumas coisas que eu acho legal apontar sobre o que eu achei. Bom, se você não quer spoilers, sai agora do vídeo. Beleza? 3, 2, 1, vamos. Bom, galera, falando agora com spoilers, teve uma coisa que me deixou surpreso em relação ao que o James Gunn fez no roteiro e realmente não teve medo e que eu por um bom tempo no filme achei que era realmente uma pegadinha que ele ia falar depois, mas não. Isso que eu estou falando é sobre os pais do Kal-El, que são os pais dele em Krypto, que é tanto o Jor-El quanto a mãe dele, que é revelado pra gente que o Jor-El enviou o Superman para a Terra para ele governar ela e ir para povoar a Terra, ter várias esposas e trazer uma descendência kryptoniana para a Terra para realmente dominar a Terra. E eu, por muito tempo no filme, achei que a mensagem tinha realmente sido fake, sendo feita de para só fazer o Superman ser tipo chicoteado pelo público, mas realmente era verdadeiro. O próprio Lex Luthor fala, só que eu não acreditei porque era o Lex Luthor, mas no final de tudo era realmente uma mensagem verdadeira falando que os pais do Kal-El tinham mandado ele para dominar a Terra e fazer eles o servirem. Então, esse filme trabalha com essa coisa do Clark entendendo que a mensagem não foi completa e isso fez ele criar todo um negócio envolvendo a sua missão na Terra, sendo que ele não estava fazendo a missão que seus pais queriam, e sim metade dela. E isso é algo que afeta ele ao saber que seus pais queriam que ele dominasse o planeta que ele amou por tanto tempo. E isso é algo que eu gostei muito de explorar esse lado de Krypton, que Krypton era um planeta, tipo, morrendo. Daí o Jor-El queria que o Clark e o Kal-El, né, fosse para a Terra para criar um novo Krypton e ele fosse o grande governante. Só que ele não contava que a mensagem não ia vir completa e o seu filho viraria um grande salvador do planeta, um grande amante do planeta, um amante da humanidade e proteger a todos nós. Eu acho essa ideia legal. Eu acho que é uma ideia ousada, que muitos, como eu falei na parte sem spoilers, que muitos fãs puristas do personagem não vão gostar. Só que eu gostei por explorar algo diferente envolvendo Krypton, que sinceramente essa coisa de enviar o Superman para a Terra para salvar ele, para ele ser uma ponte entre os mundos, para ele ser um escoteiro trazendo esperança, essas coisas, eu acho legal, mas eu gostei dessa coisa de explorar algo diferente envolvendo cripto. Por mais que seja algo ousado e até mesmo um pouco arriscado de se fazer, eu gostei muito dessa decisão de James Gunn de querer arriscar um pouco nesse filme, que não é um filme que revoluciona, um filme que tenta sair, mudar a roda, não. O Superman não é uma revolução, e ele sim um recado que para todos que dá sim para ainda fazer filmes muito bons envolvendo super-heróis. É só você se dedicar muito em fazer um bom roteiro e ter gente que é apaixonada em fazer projetos assim. E esse filme tem paixão, esse filme tem dedicação e esse filme tem muito amor envolvido. E eles banjam isso com cores vivas, com cenas de ação lindas, personagens cativantes e uma história muito envolvente. Superman é incrível, mas mesmo eu elogiando o roteiro aqui com vocês, eu não posso dizer que ele é perfeito. Para mim, esse filme comete para mim que é um problema.
Pra mim, o problema do roteiro de Superman é que ele facilita muito algumas situações para o filme poder avançar, que pra mim não eram necessárias. Um exemplo disso é envolvendo o personagem do Jimmy Olsen, que consegue descobrir onde o Superman estava preso através da namorada do Lex Luthor, que estava traindo ele com o Jimmy Olsen, e através disso ele consegue informações muito fáceis da personagem. Essa personagem, sinceramente, é uma personagem um pouco chata pra mim, pouco meio cansativa, e que é muito usada como uma personagem usada pelo roteiro para trazer informações para o filme poder avançar, e que pra mim não precisava nem um pouco, e é algo bem tipo, não me incomoda, mas é algo que poderia ter sido melhor. Mas deixando claro, essa é a única parte do roteiro que eu não gostei muito. Tirando isso, eu gosto muito de todas as partes envolvendo o roteiro, todas as sessões envolvendo essas coisas tão mais episódicas que o filme tem. E eu gosto pra caramba das cenas que envolvem a interação dos personagens, que o James Gunn é mestre em fazer isso. Eu simplesmente amo tudo que o roteiro se propõe a envolver cenas de ação, cenas de interação, cenas de tensão, cenas de romance, é incrível, eu gosto pra caramba. E agora falando com spoilers mais da cena final do filme, eu gosto muito da questão do Superman, ele agora passar a não ver mais a mensagem dos pais dele de Krypton, e agora ele começa a ver vídeos dos pais dele aqui na Terra, que é o do Jonathan e da Martha Kent, cuidando dele desde a infância até a adolescência. Ele, tipo, feliz ao ver todos os vídeos deles cuidando dele, quando ele era um bebê, quando ele era uma criança. Pra mim é uma cena final muito, muito fofa e muito bom ver esse legado realmente que o Superman ia construir. Agora, não em base só de Krypton, mas em base do que os seus pais te ensinaram. Inclusive, esse filme tem um diálogo muito bom do Jonathan com o Clark Kent, que dá um pau em todas as cenas envolvendo a interação do Clark com o Jonathan Kent em Homem de Aço. É simplesmente sensacional. Essa única interação, esse diálogo extenso que tem entre esses dois é melhor que todas as cenas envolvendo o Henry Cavill e o outro ator lá. É simplesmente muito melhor mesmo. E também nessa cena final temos a apresentação da Supergirl, que eu tava esperando ela, só que eu tô esperando ela nas cenas pós-créditos, e ela tá bem demais, carismática, é muito curta a participação dela, mas é só tipo, ela vai aparecer no Supergirl, tá, ano que vem, então prepare-se. Então eu já fui comprado e eu quero muito ver ela junto com o Krypto, porque ela aparece para pegar o Krypton de volta, porque o Krypto é dela. Eu quero muito ver ela mais em tela. E também, já explicando sobre as cenas pós-crédito, que são duas. Se você tem alguma coisa pra fazer, se você, tipo, quer ir embora cedo do cinema, já aviso pra você, vá tranquilo, porque as duas cenas pós-crédito são mais pra fazer piadinhas. A primeira é mais fofinha e a segunda é pra fazer mais piadinhas. Então, tipo, se você não tiver muito afim de ver, de ficar me esperando muito, vá tranquilo que você vai perder muita coisa, tá bom? Mas são legaisinhas, eu gostei das cenas pós-créditos. Bom, é isso, galera. Eu espero que tenham gostado dessa minha review, né? Essa minha opinião sobre o filme do Superman. Eu espero que tenham gostado desse primeiro vídeo do canal e, sinceramente, esse filme foi apaixonante pra mim e eu gostei muito de ver esse filme no cinema. A experiência foi muito boa, tem uns quadros lindos. A trilha sonora que eu não comentei, a trilha sonora é muito, muito, muito boa. Tem sim o remix da trilha do John Williams, mas tem muitas outras trilhas que vão ficar na minha cabeça, que eu vou ficar cantarolando, que são muito boas. E também a fotografia lindíssima. Parece muito que tem umas partes que são muito HQ, incrível. É sensacional. Esse filme é lindo, é belo, é maravilhoso. E ele traz esse legado que o Superman vai deixar não só nesse universo do DCU, mas para o cinema de heróis no futuro, mostrando que dá sim para você fazer filmes fantasiosos e quadrinescos hoje em dia, que nem tudo precisa ser um Batman Begins da vida. É isso, galera. Se eu tiver que dar uma nota, sinceramente, eu acho que falei tanto que eu acho que o pessoal vai resumir muita nota, mas eu dou uma nota 9 para Superman. E eu acho que ele é melhor que o Guardiões 1 e 2 e o Esquadrão Suicida. Eu só não sei se ele é melhor que o Guardiões 3, porque o Guardiões 3, como conclusão de uma trilogia, ele conclui tão bem. E o Superman começa. Como início, o Superman é muito bom. Mas é difícil comparar com o fim de uma trilogia tão boa como é Guardiões 3. Mas eu deixo o Superman com uma nota 9.
E eu estou muito curioso para ver esse futuro da DC nos cinemas liderado pelo James Gunn. Eu espero que esse filme faça bastante dinheiro para mostrar que esse universo tem sim um grande futuro pela frente. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa teu like, compartilhe com os amigos para mais pessoas conhecerem o cinema do Trevo. É isso, valeu, fui. Tchau, pessoal.